esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações pela sua palavra. Foi a maneira que Ele escolheu para te ajudar a ser tudo que Ele sonhou quando te colocou no ventre da tua mãe. Que coisa bela, que coisa linda. Considerarmos aquilo que Deus sonhou. Neste momento, nesse instante, queremos pensar, conheces Jesus? Conheces Jesus? Queremos ver a vida de 3 pessoas que conheciam Jesus, mas de forma diferente. E depois uma quarta queremos também mencionar. Permita-me ler no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42, sobre uma família que abriu a sua casa para Jesus. Que nós possamos abrir não somente nossa casa, mas o nosso coração para Jesus neste instante, para sermos aquilo que Ele sonhou hoje e por toda uma eternidade. Permita-me ler Lucas 10, capítulo 10, versículo 38, e diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta os recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Parece uma boa pergunta. E é. Respondeu o Senhor: Marta, 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 você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia apenas uma é necessária, indispensável. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pensemos alguns instantes em Marta. Marta conhecia Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi à casa de Marta. Sentou no sofá da Marta. Quem sabe dormiu na casa da Marta. Comeu na casa da Marta. E ela preocupada com Jesus. Se alguém perguntasse para Marta: você conhece Jesus? Ela diz: claro que sim, ele veio na minha casa. Jesus nunca veio na minha casa. Mas aqui nós vemos alguém que conhecia Jesus. E celebrava as atividades com Jesus, participava de eventos com Jesus. E isso é importante. Mas ela tem um irmão chamado Lázaro. Lázaro conhecia Jesus de uma forma diferente. Ele conhecia o governo de Jesus. Ele conhecia a administração de Jesus. Ele conhecia a maneira filosófica de Jesus. Ele entendeu, embora já não tinha sido escrito, lá sobre o madeiro, Jesus, rei dos judeus. Foi escrito em grego, hebraico e latim. Por que nos 3? Porque Jesus é rei do religioso. O hebraico era o povo religioso. Foi escrito também em grego. Essa é a linguagem da cultura. Jesus é rei da cultura. Cultura não é somente uma bola. Ela é valores. Mas também Jesus é rei. No latim, que esse é o empresarial, esse é o legislativo, isso são os juízes, os advogados estudam latim. Por quê? Porque ela é a linguagem da economia. Jesus é rei da cultura, é rei da economia e é rei do religioso. Ele também, Lázaro, sabia os 5 esferas de trabalho do Cristo. Quando diz em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reinar de Deus e os seus atos justos. Começa, a primeira esfera é nós como indivíduos. E depois que nós somos homens e mulheres de caráter, então podemos ter uma família de caráter. Que é um pai, uma mãe e filhos. Depois com um indivíduo saudável, uma família saudável, podemos ter uma igreja saudável. Com um padre, um pastor, um clero e uma congregação.
E depois que temos uma igreja saudável, podemos ter uma cultura saudável. Um governo com presidente, ou se não rei, com primeiro-ministros e com senado e com congresso funcionando. E depois, a última esfera, podemos ter uma economia saudável, se nós temos estrutura saudável. Mas se não temos uma cultura saudável, então não podemos ter uma economia saudável. E só podemos ter uma economia saudável com uma cultura saudável. Só podemos ter uma cultura saudável com uma igreja saudável. Só podemos ter uma igreja saudável com uma família saudável. E só podemos ter uma família saudável quando nós, como indivíduos, somos saudáveis. Temos estrutura, temos caráter, temos motivação e atitudes e propósitos certos. Oh, meus amados, nós temos que ser a mudança que nós desejamos para o mundo. Começa com o Senhor, e Jesus sabia disso, e Lázaro também sabia. Mas queremos considerar por alguns instantes Maria. Maria conhecia Jesus ainda diferente dos outros dois, mas incluindo eles. Maria conhecia Jesus como um estilo de vida. Isso é diferente de conhecê-lo filosoficamente, de conhecê-lo socialmente, de conhecê-lo teologicamente. Reconhecer e querer agradar ao Cristo, porque é a melhor maneira de se viver. Maria sabia desligar as luzes no evento que não era dela, para economizar dinheiro para alguém que não era conta dela pagar. Maria sabia catar um pedaço de papel na rua, que não foi ela que jogou ali. São coisas além do governo do Cristo. São coisas além do caráter de que Cristo está falando. Porque é uma transformação de pessoa. De pessoa é além da filosofia. Um padre, um pastor sabe os governos de Cristo, mas se não tiver o coração da Maria, a irmã da Marta, a irmã do Lázaro, então há complicações. Os discípulos teve um chamado Judas. E mais para frente na história, eu acho que é capítulo 15, Maria derramou nos pés de Jesus um perfume que o valor dela é o ano inteiro de um salário. O salário do ano inteiro. E ela derramou os pés de Jesus porque ela tinha uma devoção, ela tinha uma natureza, ela tinha um estilo de vida diferente do Lázaro, diferente da Marta e diferente de muitas pessoas, próprio Judas, um discípulo, um padre, um pastor. A Bíblia diz que quando podia ter se vendido e dado aos pobres. E a Bíblia diz que não estava interessado nos pobres, queria que entrasse no caixa porque ele era tesoureiro. E a Bíblia ainda diz que ele era ladrão. O pastor ladrão, o padre ladrão, o que é isso? É alguém que conhece Jesus, mas como Lázaro, é melhor do que a Marta, que sarou na fanfarra, na atividade. Ele é um cara importante, todo mundo que está perto de Jesus, né? É uma aventura, é um destaque, é alguém com fama, com dinheiro, com autoridade, que o pessoal que está ao redor. Mas hoje, neste instante, nós queremos ver o Jesus que a Maria conhecia, que ficava aos pés dele, querendo sentir o palpitar do coração do Cristo, para que aquelas coisas que não são claras dentro da Bíblia, como não roubar, não matar, não desejar o que é do outro, há algo mais fino, mais precioso que a Maria conhecia. E Jesus falou, e dela não lhe será tirada. Oh, meus amados, eu quero conhecer o Cristo como Maria. Mas para chegar ali, então, precisamos entender uma quarta pessoa que quero mencionar, que é o Espírito Santo. Jesus falou, eu preciso ir ao céu, porque ele era preciso ir ao céu para mandar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo pode estar com você lá na sua casa, lá na sua empresa, pode ser comigo aqui no estúdio, pode estar com meus filhos lá nos Estados Unidos, pode estar na China ou no Japão. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos conduz à vida real, ao propósito que Deus tinha quando nos colocou no ventre da nossa mãe. Oh, meus queridos, é só o Espírito Santo que pode fazer essa transformação. João 16 diz que o Espírito vem para nos convencer de pecado, justiça e juízo. Não é meu trabalho te convencer de nada. Se eu te convenço a ser católico, o Espírito, outro vai te converter para ser evangélico, o outro para ser sei lá o quê. Então vira em nada, que converta vai o que quando você encontra o Cristo e Ele te introduz ao Cristo
de Maria, então nada vai te tirar de uma visão eterna que começa hoje e vai por toda uma eternidade. Isso que nos transforma, e só isso que nos transforma. Meu avô costumava dizer: quem tem ódio, inveja e ciúme, toma veneno e torce que o outro morra. Eu vi isso quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Em princípio eu aprendi, em teoria aprendi, como Lázaro aprendi. Mas como Maria, estou aprendendo aos pés de Jesus, que é só a presença de Deus no meu coração pode tirar inveja e ódio e ciúmes. Você que está amarrado com ódio, você que está envolvido com ciúmes, você que está dizendo: a próxima vez eu te pego, né, eu pago, dar um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Eu também já falei isso. E me causou muitos males, mas aos poucos estou aprendendo com Maria a dizer: oh Senhor, vem pelo Santo Espírito, tira a inveja hoje do meu coração, não quero morrer de tumores, de úlceras. Hoje eles sabem que 76% das doenças que matam a humanidade, que lascam nosso corpo, são coisas que nós trazemos sobre nós. Eu vi uma estatística agora que é a ansiedade, que é a preocupação do que vai ser, que nós não temos nada de influência, 92% depende de outras coisas, só 8% tem que ver com nós. Oh, meus amados, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus quer chegar aos nossos corações com conhecimento que a Maria estava preocupando. Você diz: e os outros que? Os outros estão no progresso de aprender. Para uma criança de 2 anos, metade da comida está ao redor do prato dele, só metade inventa na boca. Mas de 12 anos, nós não aceitamos isso mais. E eu, com 60 e poucos anos, eu não gosto de deixar nenhum arroz inteiro no meu prato, muito menos fora. Por quê? Porque a gente vai crescendo, e a mesma coisa com Deus no coração. Inveja e ciúme não sai de uma hora para outra, vem através de gastarmos tempo com Deus na sua palavra, ouvindo a palavra de Deus no nosso coração. É a palavra de Deus escrita aqui, mas quando vem através de um coração como o meu, nessa hora, chegando ao teu coração, é também a palavra de Deus, pela rádio, pela televisão, por uma pregação, por um culto, por um show, uma programação, um cântico. Quando o Espírito Santo chega no teu coração, te desafiando a ser mais como Maria, você pode fazer uma de duas coisas: dizer: oh Senhor, me ajuda a ser o que o Senhor sonhou quando me colocou no ventre da minha mãe. Ou você pode ignorá-lo e depois, um pouco mais para frente, sofrer as consequências. Oh, meus amados, não tem nada mais lindo que abrir nosso coração ao Espírito Santo de Deus, que vai trabalhando nas nossas vidas, nos falando quando falar e quando não falar, quando fazer algo e quando não fazer. E sem desrespeitar o Espírito Santo, é um GPS que instante em instante está mostrando você onde está e te cutucando quando está vendo você indo pelo lado do ciúme, do ódio, da vaidade e da mentira, e te ajudando a ficar com o caminho refinado pela palavra aqui, o reinar de Deus e os seus atos justos. Oh, meus queridos, como é bom a gente considerar nesses instantes que você e eu estamos com Maria. Nesse instante nós escolhemos estar aos pés do Cristo, tentando aprender mais como é que podemos viver esta vida, como é que podemos ser aquilo que Deus sonhou, como que podemos criar uma família que Deus sonha, uma igreja que Deus sonha, um bairro, uma cidade que Deus sonha, uma nação que Deus sonha. É claro que depois de ouvir o DVD, ou a pregação, ou a mensagem, a coisa, então vamos ter louça para lavar, roupa para lavar, trabalho que fazer. Alguns vão dormir se estão assistindo tarde, outros vão ir ao emprego se estão ouvindo cedo de manhã. Mas hoje, neste instante, nós podemos ouvir a voz do Cristo dizer: Maria escolheu a melhor coisa e não lhe será tirado. Neste instante eu tenho aberto no seu coração para ser tudo que Deus sonhou, e vamos ser.
Porque quando buscamos nele, então derrete invejas, ciúmes, e hoje o plano do diabo são folhas velhas que caem da árvore para as folhas novas que estão sendo geradas pela palavra. Oh, regozije hoje, meu amado, porque neste instante você escolheu estar aos pés do Cristo, não ouvindo um reverendo, mas ouvindo a palavra de Deus mudada para o português, para chegar ao teu coração com o sonho de Deus, que é ser tudo que Ele sonhou. Sejamos felizes, sejamos o que Deus sonhou hoje, e amanhã, e sempre para sempre. Aleluia.